Você já ouviu o termo fingir de morto? É quando o gambá finge de morto para o predador deixá-lo em paz. A Ucrânia fez algo parecido, na cidade de Siversk, em Donetsk, só que com uma diferença. O gambá não fugiu depois de fingir de morto. Ele mostrou os dentes e agora dá grandes mordidas nas forças militares russas. A Rússia achou que tinha vencido em Siversk, mas a Ucrânia transformou isso em uma armadilha inescapável que forçou as tropas de Putin a mergulharem em um pesadelo. Em 3 de dezembro, a BBC noticiou que a Ucrânia confirmou a retirada de suas tropas de Seversk, na linha de frente. Divulgou um comunicado afirmando que decidiu preservar a vida dos soldados e a capacidade de combate das unidades, devido à vantagem significativa das forças russas em número de soldados. Como descobrimos mais tarde, essa medida foi a preparação de uma armadilha que agora foi acionada, mas a Rússia não sabia disso. Na época, ela passou 3 anos e meio atacando a pequena cidade, situada à frente do cinturão de cidades fortificadas que Vladimir Putin precisa conquistar para tomar Donetsk e depois todo o Donbás. Soldado após soldado era enviado para ser destruído pelas defesas da Ucrânia. Em outubro, o terceiro exército de armas combinadas russo encarregado de tomar a cidade já sofrera 1.055 baixas. Poucos meses após tomarem Turetsk, a Ucrânia fez de Siversk um moedor de carne, mas ele começou a entupir pelo volume de tropas enviado por Putin. No fim, a Rússia venceu. A presa havia caído diante do predador, e esse predador teve a chance de se aquecer ao sol e encher a barriga antes de partir para a próxima vítima. Só que não foi isso que aconteceu. Apesar de tantos danos terem sido causados a Siversk, a cidade estava longe de deixar de ser um ativo para o exército ucraniano. Os defensores lá já haviam dizimado milhares das forças de Putin. E enquanto os russos restantes comemoravam sua vitória, eles não faziam ideia de que tinham feito exatamente o que a Ucrânia queria que eles fizessem. Siversk já não era uma cidade que a Ucrânia precisava defender. Ela se tornou uma armadilha que causaria mais mortes às forças de Putin do que nunca. A Ucrânia tem usado uma nova tática que permitiu o que está fazendo em Siversk, neste momento. Então, continue assistindo para descobrir o que é. Antes disso, vamos dar uma olhada no que está acontecendo agora em Siversk. Em reportagem sobre como a Ucrânia tornou a cidade notícia, Sky afirma que a vitória russa em Siversk não foi vitória. Ela se tornou um cálice envenenado para os soldados russos, azarados o suficiente para serem enviados para lá. Veja como a Ucrânia fez da cidade uma armadilha silenciosa sem escapatória e como ela funciona. Siversk fica na direção dos territórios eslavos, em algum lugar entre os assentamentos ucranianos de Liman e Lysychansk. Ela está na rota que leva às principais cidades do cinturão de fortalezas de Donetsk, Sloviansk e Kramatorsk, que as forças de Putin precisam conquistar para tomar o Oblast e a região de Donbás. Siversk oferece várias vantagens táticas para quem a controla. A cidade é elevada, permitindo que as forças ocupantes usem como base para ataques. Também funciona como centro logístico, facilitando travessias no rio Sversky-Donetsk e ficando perto de rotas de transporte que a Rússia gostaria de controlar. Você deve estar se perguntando como esta cidade virou uma armadilha para as forças da Rússia. Siversk parece ser o tipo ideal de assentamento para a Rússia capturar em sua campanha em Donetsk. Mas o que a Rússia não percebeu é que posicionar suas tropas tão alto é uma faca de 2 gumes. Sim, esse tipo de posição é ideal para lançar ataques e obter uma visão sobre o restante do campo de batalha. O problema é que a elevação só é útil, pelo menos no caso de Siversk, se os ocupantes tiverem os flancos sob controle. Adivinha o que a Rússia não tem? Sem controle suficiente sobre os flancos ao redor de Siversk, a Rússia está enviando tropas para uma zona elevada de morte. Isso os coloca diretamente no caminho das forças ucranianas, que estarão com seus olhos totalmente voltados para Siversk. A Ucrânia percebeu as vulnerabilidades de Siversk antes de retirar suas tropas do local. Já havia indícios de que a cidade se preparava para algo grande. Veja que a Ucrânia não construiu em Siversk as defesas típicas de sua estratégia de última cidade. Como exemplo, em outros grandes assentamentos que a Ucrânia perdeu para a Rússia, como Marinka e Avdiivka, a própria cidade era vista como um bastião de defesa isolado. A Ucrânia resistia até o limite, recuando apenas quando a única opção para seus soldados era a morte certa. Tropas em retirada iam ao próximo assentamento, se fortificavam e seguiam lutando. Depois, a Rússia avançava. Siversk foi diferente, segundo a News Sky. Siversk foi considerada parte de uma frente maior.
Se o inimigo avançasse muito sem proteger retaguarda e flanco, poderia ser atingido por artilharia, drones e ataques, além de ter as rotas de suprimento afetadas, relata o canal. Proteção é exatamente o que as forças da Rússia não tinham enquanto avançavam para Siversk. A falta de proteção se deve à forte defesa que a Ucrânia fez em Siversk. A Rússia bombardeou a cidade por anos e perdeu muitos soldados. Quando a pressão começou a surtir efeito para as forças de Putin, elas já estavam exaustas. As comunicações estavam comprometidas, com unidades perdidas e a Ucrânia atacando centros de comando. A infantaria que entrou em Siversk era mais os exaustos remanescentes de uma força antes maior do que uma força conquistadora. A Rússia também acabou se prejudicando ao destruir Siversk no grau em que fez. Como destacou a BBC, Siversk quase não é mais reconhecível como cidade. A infraestrutura foi destruída pela artilharia e ataques aéreos russos. E a Rússia cometeu o erro fatal de não tentar tomar as regiões ao redor, que também são elevadas e que a Ucrânia ainda controla. Segundo Newsky, ao entrarem em Siversk, os grupos de assalto russos foram direto para uma zona de ataque exposta. A Ucrânia controlou essa zona quase desde a queda de Siversk. Junte a geografia já discutida ao controle de fogo e terá os elementos da armadilha da Ucrânia. Newsky afirma que Siversk é estruturada para que todas as vias de acesso, principalmente as usadas pela Rússia, estejam ao alcance da artilharia e drones ucranianos. Agora, ambos podem ficar nas encostas que a Rússia não tomou e atacar Siversk livremente. O predador virou presa quando as táticas usadas pela Rússia para tomar Siversk foram usadas contra ela. A situação da Rússia piora conforme suas tropas avançam mais na cidade. Quanto mais fundo eles vão, maior se torna o alvo que a Ucrânia pode atingir. A retaguarda russa fica vulnerável, permitindo que a Ucrânia atinja 2 alvos quase diariamente. A Rússia claramente não se ajuda. Suas táticas atuais envolvem enviar tropas de assalto seguidas por apoio blindado a um alvo. O problema é que essa abordagem depende dos grupos de assalto, frequentemente a pé, para avançar. Isso não pode ocorrer em Siversk agora, por causa dos drones e da artilharia ucraniana, além das ações das forças russas. Notícias: Sky Reports estão entrando em uma esteira que os leva diretamente para o esquecimento, e os blindados não conseguem avançar de jeito nenhum. Operadores russos de tanques e veículos sabem o que os drones ucranianos farão quando estiverem ao alcance. Em abril de 2024, cerca de 65% dos tanques perdidos pela Rússia eram destruídos por drones. A Rússia não pode apoiar suas tropas de assalto em Siversk sem antes resolver os problemas nos flancos da cidade, mas foi míope ao não fazê-lo antes da queda da cidade. Nada disso é especulação. Apesar do silêncio da Ucrânia sobre o golpe em Siversk, projetos de inteligência de código aberto já revelaram tudo. A Rússia está presa em um ciclo de ataques a depósitos, bases e centros logísticos, alguns deles ligados às tentativas de manter Siversk. Após capturar a cidade, drones ucranianos mostram tropas russas de assalto sendo atingidas por ataques kamikaze nas estradas e áreas industriais. Onde tentem ir, relata a News Sky. Cobrimos essa tática de campo de batalha no The Military Show. Você recebe muito mais do que as manchetes conosco, pois relatamos o que realmente está acontecendo na Ucrânia. Clique em inscrever-se para ficar por dentro, assim você pode saber mais sobre coisas como o que estamos prestes a te contar. O que vemos agora em Siversk não é surpresa, pelo menos não para aqueles que estão prestando atenção. Tudo isso remete ao que falamos antes no vídeo, uma nova estratégia criada pela Ucrânia que permite destruir soldados russos, mesmo quando o exército de Putin acha que venceu. A Forbes divulgou essa estratégia em 16 de janeiro. O segredo por trás disso é o tipo de retirada tática feita em Seversk em dezembro. Segundo o analista da Forbes, Vikram Mittal, a Ucrânia usa táticas defensivas para enganar o exército russo novamente. A primeira dessas táticas se relaciona ao que vimos em Siversk e região por mais de 3 anos. A Ucrânia ergue defesas como valas antitanque, bunkers de concreto, campos minados e grandes barreiras de drones ao redor dos assentamentos visados pela Rússia, agora chamados de zonas de morte. Essas defesas avançadas são projetadas para destruir o maior número possível de invasores antes mesmo que eles tenham a chance de lançar ataques contra cidades como Siversk. A única desvantagem dessas defesas é serem finitas. Enquanto Putin tiver soldados para atacá-las, elas acabam cedendo. Atualmente, a Rússia tende a favorecer o uso de grupos de assalto com entre 50 e 60 soldados, escreveu Mittal, no dia 16 de janeiro.
Quando a infantaria desses grupos rompe as defesas ucranianas, chega exausta, mas ainda deve lutar até a morte com as unidades que a Ucrânia mantém atrás da zona de morte. Mas é aqui que a Ucrânia muda o jogo. Quando esses ataques são lançados contra uma posição ucraniana, as forças ucranianas se retiram imediatamente, cedendo temporariamente o terreno. Após recuarem, unidades ucranianas atacam sua antiga posição com drones, morteiros e artilharia, causando grandes baixas às forças russas que a ocupam, diz Mittal. É exatamente isso que está acontecendo em Siversk neste momento. Essas armadilhas devem forçar os restos das forças que tomaram um assentamento a recuar. As tropas ucranianas retornam e recuperam o território cedido. Foi isso que vimos na cidade de Kupiansk, em Kharkiv, onde a Ucrânia passou de estar à beira de perder o assentamento para controlar 90% dele. Isso. Não se sabe se a Ucrânia conseguirá retomar Siversk por causa da armadilha criada. Mesmo sem libertar a cidade, a Ucrânia pode passar semanas ou meses destruindo forças de ocupação que tentarem atravessar o local. Se o plano A falhar, o plano B é causar o máximo de desgaste possível, garantindo que a Rússia pague um preço alto em sangue e metal por cada conquista que obtiver. Esse preço só importará se a Rússia avançar a partir de Siversk. Vamos explicar o motivo em breve. Se o objetivo da Ucrânia é o desgaste, ela tem conseguido garantir que a Rússia receba pouco em troca do grande número de soldados e equipamentos enviados. Como a Político informou em outubro, o exército russo tem perdido soldados por ganhos mínimos durante os primeiros 8 meses de 2025. A Rússia perdeu 281.550 soldados, informou o veículo, com mais de 86.700 desses soldados mortos em combate. O retorno foi praticamente nulo, segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky. A situação na linha de frente segue difícil. O inimigo continua avançando nas principais direções, em particular nas direções de Pokrovsk e Dobropilha. Nas outras direções, a situação é caracterizada por operações de combate de baixa intensidade. De modo geral, a situação está sob nosso controle, afirmou Siersky. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, concordou meses depois, destacando que a Rússia perdeu centenas de milhares de soldados em 2025 para conquistar menos de 1% da Ucrânia. Siversk estaria entre esses ganhos. Sabemos que a cidade está longe de ser um refúgio seguro para as forças russas, e as coisas só tendem a piorar para Putin. Em 1º de janeiro, o Kyiv Post informou que o novo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, estabeleceu como meta para as forças ucranianas matar 50.000 soldados russos por mês em 2026. O motivo? Tornar o custo da guerra para a Rússia insuportável e assim forçar a paz, afirmou Fedorov. Esse é o objetivo da armadilha de Siversk e similares. Ou a Ucrânia consegue avançar e recuperar o que perdeu, ou causa tantos danos ao exército russo que leva mais tempo do que o Kremlin esperava para avançar em outras áreas. Isso nos leva de volta a Kramatorsk, já que Siversk seria uma boa conquista estratégica para a Rússia, como dissemos antes. Putin quer essa cidade principalmente porque isso o aproxima de lançar ataques contra Kramatorsk. Como destaca a Sky News, a armadilha de Siversk faz a Rússia perder o ritmo na ofensiva contra o aglomerado Kramatorsk-Konstantinivka. Essa desaceleração é inaceitável para Putin. No início de 2026, saiu a notícia de que ele fixou abril como prazo para tomar toda Donetsk. Esse prazo é, no mínimo, fantasioso e totalmente absurdo. Na verdade, como a Rússia ainda precisa tomar cidades como Kramatorsk antes de Donetsk cair, isso é mais postura do que medida prática de Putin. Ele tenta mostrar a Rússia como dominante, mesmo com seus soldados sendo destruídos pela artilharia e drones ucranianos. Em locais como Siversk, ele define esse prazo esperando que, ao negociar a paz, especialmente os Estados Unidos considerem abril uma meta realista. Se algumas pessoas acreditarem na meta, ficarão mais inclinadas. Para forçar a Ucrânia a ceder Donetsk, Putin precisa dessa capitulação porque sabe que a Rússia não pode manter suas ações em Donetsk por muito tempo. Em novembro, a Nova Voz da Ucrânia divulgou a avaliação do ISW, afirmando que o avanço russo em Donetsk era tão lento que levaria anos, não meses, para a Rússia ter chance de tomar todo o oblast. Naquele tempo, a Rússia se preparava para tomar Sversk e controlava 6% de Okrovsk, outra cidade da linha de frente. Avançando para hoje, Pokrovsk ainda não caiu, e os soldados que tentam avançar por Siversk em direção a Kramatorsk estão sendo destruídos. Anos parece mais preciso do que meses,
E isso significa que a farsa de Donetsk de Putin já desmoronou. Tudo isso sem nem mencionar que tomar Kramatorsk será uma tarefa muito maior do que tomar Pokrovsk. Sversk jamais foi. Kramatorsk e Sloviansk integram o cinturão de fortalezas de Donetsk. Ambas as cidades tinham cerca de 200 mil habitantes antes da guerra, indicando seu porte. Para contextualizar, Pokrovsk tinha uma população antes da guerra de 60 mil habitantes e Sversk tinha cerca de 10 mil residentes. Essas cidades são pequenas perto de Kramatorsk, e a Rússia levou anos para capturá-las ou fingir, como em Pokrovsk, que conseguiu. Enquanto os combates ainda continuam, Donetsk não vai cair em 2026. Isso parece claro. Kramatorsk seguirá como grande barreira, apesar dos ataques russos à cidade. Segundo o Army Inform, a Rússia envia grupos de assalto de 8 a 10 soldados ou até 2 ou 3 para infiltrar a cidade, mas eles não resistem por muito tempo. Se a Ucrânia mantiver a armadilha em Sversk, qualquer plano russo de usar a cidade como base para atacar Kramatorsk fracassa. Sversk é um pesadelo para a Rússia atualmente e continuará assim até que o país reforce suas vulnerabilidades na retaguarda e flancos da cidade. Ataques russos fracassam em Donetsk e soldados morrem em Sversk, enquanto a Ucrânia adota nova abordagem na guerra. Para 2026, o Ministério da Defesa mudou. Foi definida nova meta de baixas e a Ucrânia se prepara para se modernizar, garantindo mais perdas à Rússia. Saiba mais sobre tudo isso em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais atualizações sobre o que realmente está acontecendo na luta por Donetsk. E como sempre, obrigado por assistir.